E agora o nosso tema é o seguinte: a cobertura jornalística, entre aspas, da reforma da Previdência, né? Vamos ver se a televisão, se as televisões estão nos informando direito, né? Porque vai mexer com toda a nossa vida. Eu vi a cobertura da TV Globo especialmente, porque eu vejo a TV Globo porque é o telejornal mais visto no Brasil e é o grande influenciador ainda do Brasil, né? E aí eu me deparei com a seguinte abertura da cobertura jornalística, entre aspas, da reforma da Previdência. Uma pesquisa Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria e divulgada hoje, mostra que a maioria dos brasileiros concorda com a necessidade da reforma da Previdência. Vocês prestaram atenção? A maioria do povo brasileiro concorda com a reforma da Previdência, né? Mas o engraçado é o seguinte, aí no corpo da matéria, como a coisa passou já com essa abertura, então no teu cérebro você já registrou que a maioria é a favor da reforma da Previdência. Porém, quando eles apresentam o próprio gráfico das pessoas que estão se envolvendo com a reforma da Previdência, com essa temática, você chega aqui esse número aqui, que só 6% das pessoas é que tem amplo conhecimento sobre a proposta de reforma da Previdência. E eu desafio você, meu amigo, no seu ambiente de trabalho, aonde você estiver, se você juntar 10 pessoas e você encontrar uma que conheça amplamente a reforma da Previdência, olha, pode pagar uma empada e um chopinho para esse cara, porque ele merece. É um cara que está bem antenado. Então, a abertura da matéria, ela já foi absolutamente tendenciosa. A maior parte das pessoas, elas não conhecem chonga sobre a reforma da Previdência, né? E aí eu chamo a atenção para alguns outros aspectos nessa cobertura, gente. 40 anos atrás, nós tínhamos 14 contribuintes por idoso. Hoje nós temos 7 contribuintes por idoso. E quando os filhos e netos dos presentes aqui pensarem em se aposentar, de acordo com a demografia, serão 2,3 jovens para cada idoso. Uma característica aí da propaganda da reforma da Previdência que o ministro Paulo Guedes usa com muita eficiência é colocar números espetaculosos. Ele está fazendo a projeção para o ano de 2060. Em 2060, gente, todos os números são espetaculosos, né? Quando ele fala assim, não, nós vamos economizar tantos trilhões em 30 anos. É sempre números espetaculosos justamente para reforçar uma ideia positiva que a reforma da Previdência ela vai mudar números gigantescos, né? E a matéria é longa. Aí o interessante é o seguinte, o Jornal Nacional, ele foi passando o tempo todo gráficos que não estão na fala do ministro Guedes. E depois apresenta também, ao longo da matéria, a apresentação lá em PowerPoint lá do ministro Marinho, né, do deputado, e mais gráfico, e vai falando, Zileide Silva, e toma matéria, e estamos falando da Previdência. Seguinte, não aparece, gente, isso é um negócio incrível. Se você fosse dono de uma televisão e a tua equipe chegasse com esse tipo de cobertura jornalística, entre aspas, eu duvido que você ia manter a equipe. Sabe por quê? Porque não houve o contraditório. Não houve nenhuma pessoa, nenhum deputado, nenhuma fala na matéria que aponte alguma crítica à fala do ministro Guedes, à proposta da reforma da Previdência e por aí vai. Mas como o nosso canal aqui é um canal curioso, eu peguei aqui uma fala da deputada Jandira Fegali. Mas eu acho que a fala dela é uma fala que funcionaria muito bem no telejornal para poder fazer um contraponto e você tirar suas próprias conclusões. Como você que viu o Jornal Nacional, você não viu essa fala da deputada Jandira Fegali, eu vou colocar aqui alguns pontos aqui da fala dela para você tirar suas próprias conclusões. Vamos lá, fala, deputada. Primeiro-ministro, acho que os representantes aqui do povo brasileiro e da população brasileira precisariam, no mínimo, ficarem chocados com o que viram e ouviram hoje aqui na apresentação da equipe do governo. Se não há desconhecimento e não há má-fé, nós precisaríamos interpretar a apresentação do governo como um projeto claro de eliminação da Previdência Pública brasileira. Porque, obviamente, decretar que esse sistema está falido é uma decretação de quem ou não conhece o sistema, não conhece o histórico da Previdência Social brasileira e a construção que se fez na Constituição, ou de fato aponta para um projeto claro, aliás, está escrito na lâmina da capitalização, que é um modelo alternativo ao atual modelo brasileiro. Se ele é alternativo, ele substitui o modelo de seguridade pelo modelo de capitalização. E eu ouso afirmar aqui, como quem trabalha nesse tema há 30 anos, de que esse é um modelo absolutamente sustentável, porque ele é um modelo quadripartite. Ele não apenas tem a contribuição dos trabalhadores, dos empregadores e da União, porque a União está na Constituição como contribuidora, e ela nunca passou de 1/3, mesmo nos momentos de maior crise, nunca passou de 29% nos momentos de maior crise,
mas também tributa o capital, através das contribuições sociais que são colocadas sobre o faturamento e lucro das empresas. E a substituição que é proposta é dizer para o cidadão o seguinte: nada disso mais contribui para sustentar a Seguridade Social brasileira, e agora vai você, cidadão, você sozinho, que é o que se aponta, lá para o banco, resolver sua vida. Poupar o que puder, quando puder, você e o banco. E você que se vire. E lá na frente, se não for possível bancar o seu salário mínimo, o Tesouro entra. O Tesouro não pode entrar agora para bancar a pensão por morte no salário. O Tesouro não pode entrar agora para bancar o BPC de um salário mínimo a partir de 65, mas pode entrar quando tiver no banco privado para garantir um salário mínimo no regime de grande lucratividade do sistema financeiro brasileiro. E o que é que se diz para a sociedade? Nós estamos acabando com os privilégios. Aí quando nós olhamos, nós dizemos o seguinte: Paulo Guedes, Rogério Marinho, ministro e secretário, nós estamos abrindo todos os dados. Isso não é verdade. A lâmina que vocês trazem, que já foi trazida aqui há 10 dias, o único dado que vocês abrem é o dado de onde estão as perdas, a economia, que é exatamente dizendo o seguinte: do 1 bi 200, 1 trilhão e 200, 1 trilhão e 12 é juntando a aposentadoria dos mais pobres, que vocês próprios reconhecem que é até 2 salários mínimos e 83%, mais a LOAS, que é exatamente o benefício de prestação continuada sobre os idosos pobres e as pessoas com deficiência, mais o abono salarial. Isso aqui dá 1 trilhão e 12. Apenas o resto está sobre os servidores públicos. Então não adianta falar da proporção matemática. Claro que a regra matemática não caiu, mas a regra tributária de capacidade contributiva também não caiu. O que vale é a capacidade contributiva de cada cidadão. E os pobres não têm capacidade contributiva. É isso que vale na regra tributária, de quem pode contribuir. E esses não podem. R$50 para quem ganha um salário mínimo é muito. É muito. E o que vocês dizem para a sociedade é o seguinte: se eu não fizer a reforma, não tem educação e não tem saúde. Vocês estão dizendo para a sociedade que quem vai custear a matrícula na escola é o abono salarial. Vocês estão botando em confronto quem ganha um salário mínimo com a empregada doméstica. Vocês estão botando em confronto a matrícula da universidade com a aposentadoria, com o BPC do idoso pobre. Vocês estão botando em confronto o prato de comida da pessoa com deficiência com a vacina. Quando, na verdade, o que vocês estão fazendo é tirando de quem ganha até 2 salários para dar para os bancos. É isso que vocês estão fazendo. E o que mais me choca é ver o comandante da equipe econômica chegar aqui e falar que há 50 milhões de pessoas sem vaga no mercado de trabalho, e há 4 meses eu espero o governo dizer como é que vai gerar emprego, ele ainda não disse. Como é que vai impedir a quebradeira das empresas de construção civil do Nordeste, que não conseguem mais fazer o Minha Casa Minha Vida? Como é que a indústria já caiu mais de novo agora, um percentual, e não há política industrial no Brasil? Por que o BNDES para de ter linha de crédito? Por que não tem mais linhas de investimento? É por causa da reforma da Previdência? Aí vem a outra pergunta. Esse 1 trilhão e 200 bilhões vai entrar para a economia, para a educação e para a saúde? Qual é o custo da transição? Esse é o dado fundamental que não chega aqui. Nenhum requerimento de informação que foi entregue até agora ao governo teve esta resposta. O custo da transição de um modelo para o outro vai comer muito mais em 10 anos do que 1 trilhão e 200 bi. Todas as previdências até agora que foram para a capitalização tinham uma previsão, que aliás até agora vocês não deram qual é. Só na Argentina foi 18 vezes maior do que o previsto. Na Bolívia foi 2,5 vezes maior. Na Polônia foi 14% do PIB. No Chile foi 18 vezes o PIB. Qual é o custo da transição desse regime no Brasil? Em 10 anos vai ser 1 trilhão? Senhor ministro Paulo Guedes, senhor secretário Rogério Marinho, esse dinheiro não é para investir em coisa nenhuma. Como é que vai custear o atual sistema de aposentados e pensionistas com 1 trilhão, se nós não sabemos qual é o custo dessa transição? Quando vocês tiram da Constituição que os atuais benefícios manterão o valor real das aposentadorias, como é que vocês vão dizer para os atuais aposentados e pensionistas que eles não serão prejudicados? Como é que vocês vão manter a aposentadoria e pensão dos atuais, se o déficit vai aumentar? Quem vai bancar? É o atual Tesouro? Vocês vão, na verdade, aumentar o déficit. Um déficit que hoje vocês falam que é 200 bilhões, é mentira! É mentira! Pegue todos os dados, o déficit hoje, ele existe, mas é de 54 bi, ministro. E nós podemos provar isto. Nós podemos provar isto.
É uma mentira atrás da outra para a sociedade brasileira. Falem a verdade. Aliás, vocês disseram no governo Michel Temer, e o deputado Rogério Marinho foi o relator, que a reforma trabalhista ia gerar emprego. Olha aí quantos empregos gerou. Vai ver lá a fila do Anhangabaú, as filas no Rio de Janeiro. Cadê os empregos da reforma trabalhista? Até a bagagem ia diminuir o preço das passagens. Estamos vendo aí o preço das passagens onde está. Não há, é uma mentira atrás da outra. Falem a verdade para a sociedade brasileira. Digam assim, olha, nós vamos fazer reforma porque nós queremos privatizar a Previdência. Ponto. É verdade. Aí nós vamos debater em cima da verdade. Mas mentir não dá. Que isso aqui é para salvar a economia. Qual é a própria? Quer salvar a economia? Vamos fazer a reforma tributária, nós topamos. Vamos fazer lucros e dividendos, vamos fazer imposto sobre grande fortuna, vamos fazer reforma tributária de verdade. Parem de gerar chantagem sobre os governadores. Vamos fazer a pauta federativa. Eu acho também que tem que ajudar os estados, deputado Samuel. Mas vamos fazer a pauta federativa. Tem Lecandi, tem um monte de coisa para fazer, vamos fazer. Agora, botar os governadores reféns dessa pauta? Não é verdade, não podemos fazer isso. Dizer que vai salvar a universidade se fizer a reforma da Previdência. Se fizer a reforma da Previdência, não tem nenhum impacto esse ano. Está cortando 30% das universidades brasileiras, dizendo que vai salvar. Se fizer essa reforma, não tem impacto esse ano. Então, olha, eu estou absolutamente chocada com o que eu vi aqui. É absurdo botar a culpa no seguro-desemprego e no Bolsa Família para dizer que reduziu o investimento. Gerem emprego, aumentem o lucro das empresas, botem o país para produzir, que nós resolvemos o problema da economia brasileira. Muito obrigado, presidente. Olha, a deputada Jandira Fegali, ela estuda os assuntos relacionados à Previdência desde que eu conheço a deputada, desde que eu ouvi a deputada a primeira vez, vão muitas décadas, né? E ela falou com muita emoção e muita propriedade do assunto. Por que é que os meios de comunicação não colocam uma fala dela? Eu separei a fala da deputada Jandira porque eu achei a mais exemplificativa, mas os meios de comunicação não colocam nenhum deputado que faça a crítica que você acabou de ver aí. Isso é uma forma de tratar com desrespeito e subjugar as pessoas que estão em casa assistindo televisão e tratá-las como verdadeiras idiotas.